Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindo à Nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito das bases fisiológicas para os possíveis tratamentos da doença Covid-19. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, finalmente chegou a hora da gente falar a respeito dos tratamentos para a Covid-19. Apesar de até o momento não haver nenhum tratamento realmente eficaz, nós vamos abordar as estratégias moleculares, celulares, fisiológicas e bioquímicas desenvolvidas nos possíveis tratamentos para a doença. Antes de mais nada, é importante ressaltar que no enfrentamento da Covid-19, as medidas profiláticas para evitar o contágio são as melhores atitudes que todos devem seguir. Afinal de contas, ditado melhor prevenir do que remediar é sempre um bom conselho. Uma possível estratégia para tratamento é impedir a entrada do vírus nas células. Bem, essa estratégia é mais profilática também. Eu cheguei a comentar com minhas alunas em uma das nossas aulas online sobre um medicamento que foi tirado de linha de produção chamado Vic Primeira Proteção. Esse medicamento ele prometia encapsular o vírus da gripe, impedindo que ele infectasse as células. Isso também seria mais uma medida profilática que poderia colaborar no enfrentamento da Covid-19, mas não tem nenhum medicamento nesse sentido. Uma das meninas chegou a falar que na USP estava sendo desenvolvido algo semelhante, mas eu dei uma entrada no site e talvez tenha havido uma confusão, porque o que tem lá é um estudo sobre acetilcisteína, que no caso agiria já na mucosa do pulmão. Bem, essa ligação do vírus com o receptor na célula hospedeira é o primeiro passo no processo de infecção, como nós já vimos desde o primeiro vídeo dessa série, que eu vou deixar o link aqui em cima de uma playlist para quem ainda não teve a oportunidade de assistir a série desde o início. Nós vimos também que esse receptor-alvo é a proteína ACE2 e o ancoramento é feito através da proteína spike do vírus. A ligação com a ACE2 não é uma novidade da Covid-19, visto que na SARS, o primeiro SARS-CoV, ele também se associa com a ACE2 para entrar na célula. A novidade está no fato, como descrito nesse artigo aqui, é que a proteína spike do novo coronavírus desenvolveu uma crista molecular mais compacta do que a proteína spike do seu primo antecessor. Essa estrutura mais compacta e várias outras pequenas diferenças permitem que o SARS-CoV-2 se ligue mais fortemente ao receptor ACE2 humano, permitindo mais chances de infecção nas células e se espalhar mais rápido. Aqui nós temos a representação 3D da estrutura da proteína spike e em detalhe é mostrado esse RBD, que significa domínio de ligação ao receptor, se associando aqui com a proteína ACE2. Uma via para desenvolvimento terapêutica contra o SARS-CoV-2 é bloquear o receptor ACE2 ou na possibilidade, bloquear aquela serinoprotease transmembranar, a TMPRSS2, que também é necessária para a entrada do vírus na célula. Nesse caminho terapêutico, nós temos esse artigo aqui, onde eles estudaram a droga baricitinib, que é um inibidor da Janus quinase, que foi aprovado para o tratamento de artrite reumatoide. E essa droga ela poderia inibir a endocitose mediada pelo ACE2, porque estaria envolvido com clatrinas. Bem, também é citada a droga na capacidade de reduzir a montagem viral. Só que acontece que
estudos posteriores mostraram que essa droga não é uma boa opção devido aos efeitos colaterais de linfocitopenia e anemia, o que poderia agravar ainda mais o quadro da Covid-19. Uma estratégia alternativa é fornecer altas concentrações de uma forma solúvel de ACE2 e dessa forma reduzir potencialmente a entrada do vírus nas células hospedeiras. Esse princípio ele está sendo testado com uma droga chamada APN-01, que é uma droga recombinante de ACE2, desenvolvida por uma empresa austríaca de biotecnologia chamada Apeiron, e os estudos estão em fase de ensaios clínicos. Vamos aguardar aí, né? Bem, chegamos na droga da discórdia, a hidroxicloroquina. Bom, a cloroquina ou hidroxicloroquina é um fármaco utilizado para profilaxia e tratamento da malária, amebíase hepática, artrite reumatoide, lúpus, sarcoidose e doenças oculares de fotossensibilidade. Os metabólitos da cloroquina interferem na síntese de proteínas por inibir a polimerase do RNA, além de serem armazenados em vacúolos digestivos do parasita, ocasionando o aumento do pH e comprometimento à utilização da hemoglobina das hemácias pelo parasita. A ação desse fármaco sobre o lúpus, a artrite reumatoide, é pouco conhecida. No entanto, a sua atividade anti-inflamatória também é reconhecida. Então, a hidroxicloroquina ela poderia agir em 3 frentes diferentes. Ela poderia inibir a entrada do vírus, isso porque ela interfere na glicosilação da enzima ACE2, aqui no caso está ECA2, impedindo a ligação da proteína S na mesma, e isso vai impedir a infecção. Então, seria também um bloqueador da entrada do vírus. Além disso, como a gente falou aqui, né, a respeito dessa ação, ela também poderia impedir a endocitose e proliferação e também a infecção, além de ter um efeito modulador também. O mecanismo da ação da cloroquina, ele já é descrito já há um bocado de tempo, né? Porque ela é usada, como eu falei, para tratamento de diferentes doenças. E para impedir a entrada do vírus na célula, é essa glicosilação aqui da ACE2 que faria esse papel, teria esse papel. Nesse trabalho, os pesquisadores verificaram o efeito in vitro da cloroquina utilizando cultura de células de primatas de uma linhagem chamada Vero6. E eles, então, tiveram alguns resultados. Eles viram que a incubação com a cloroquina foi eficiente para diminuir a infecção. Então, a gente tem aqui uma incubação de 3 horas e de 5 horas, sem tratamento nenhum, com uma quantidade de cloroquina de 10 micromolar, de 25 micromolar e de 50 micromolar. No início de março, Shen e colaboradores publicaram resultados do primeiro estudo da hidroxicloroquina em pacientes com a Covid-19. Nesse pequeno estudo clínico, controlado e randomizado para 30 pessoas, os pesquisadores não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre aqueles que receberam a droga e os que não receberam. Já nesse outro artigo aqui, os autores extraíram dados de 100 pacientes com Covid-19 que estavam em tratamento na China e relataram melhora do paciente com o uso de cloroquina. Os autores alegaram que a cloroquina era superior ao tratamento padrão, ajudando a reduzir o tempo de recuperação clínica. No entanto, nenhum dado que apoie esses achados foi publicado, e nenhuma informação clínica, incluindo a gravidade da doença e os resultados
em análises estatísticas foram apresentados nesse relatório. Depois desses trabalhos, também existiram muitos estudos acerca do tratamento com a hidroxicloroquina, onde os dados eram favoráveis e vinham na maioria dos estudos in vitro, mas quando a droga era testada clinicamente, não surtia o efeito benéfico esperado. Então, realmente, se vocês procurarem, vocês vão ver vários relatos envolvendo a cloroquina. Eu, particularmente, depois que li um bocado de artigo, creio que a cloroquina não seja uma droga adequada para ser o antiviral dessa doença. Nessa revisão, eles mostraram vários dados sobre a utilização da cloroquina ou hidroxicloroquina e concluem que a droga tem características potenciais mais controversas e que não seria recomendado o uso em pacientes com sintomas, mesmo que leves, por causa dos efeitos imunossupressores da droga. E como terapêutica em estágios finais, eles consideram que devem ser feitos mais estudos. Então, eu fico com essa opção também, devemos fazer mais estudos. Duas outras drogas, que são o mesilato de nafamostat e o mesilato de camostat, aqui, olha, eles seriam inibidores daquela serinoprotease que eu falei com vocês, a TMPRSS2. Nesse artigo de abril de 2020, eles testaram o mesilato de camostat e mostraram que ele realmente bloqueia parcialmente a entrada do SARS-CoV-2 nas duas linhagens de células que eles testaram, que foi a CACO2 e a Vero. E que, para bloquear totalmente, eles usaram, além do mesilato de camostat, um outro inibidor, o E64D, que inibe uma outra protease, a CATBL. Eles relatam que essa CATBL também pode colaborar com a entrada do vírus, assim como a TMPRSS2. E como eu falei com vocês, existe uma outra TMPRASS4 no sistema digestivo, lá no vídeo do sistema digestivo, que também atua nessa entrada do vírus na célula. Essa CATBL seria mais uma. Mas também não tem estudo em vivo a respeito desses inibidores. Outra estratégia seria usar anticorpos monoclonais contra a proteína spike. Isso também poderia inibir a entrada do vírus. Uma vez que o vírus se associasse com um anticorpo, ao invés de se associar com a proteína AC2, ele não conseguiria entrar na célula e assim não haveria infecção celular. Sendo assim, a proteína spike, especialmente o domínio de ligação a AC2, se tornou um alvo para a criação de anticorpos. Essa publicação de 4 de maio de 2014, e também foi editada em 14 de maio, é da Faculdade de Utrecht, na Holanda. Os autores descrevem como produziram um anticorpo monoclonal contra a proteína spike. Os anticorpos foram elaborados primariamente em ratos geneticamente modificados e para produzir o anticorpo contra a proteína spike do vírus. E depois foi criado um recombinante com um IgG humano. O resultado dos testes mostraram que o anticorpo foi bem sucedido em inativar o SARS-CoV-2 in vitro, mas também faltam concluir os testes clínicos. Eu acho que vai vir muita coisa daqui para frente, né? Vai surgir muita coisa. Já que estamos nessa abordagem imunológica, por que não falar da vacina de Oxford? Na verdade, duas das vacinas mais promissoras contra o SARS-CoV-2 estão sendo testadas no Brasil. Com quase 2 milhões de infectados, o país pode se tornar um grande laboratório contra o coronavírus.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem no mundo todo 160 iniciativas para desenvolvimento de uma vacina. Aqui no Brasil, estão sendo testadas 2 vacinas na fase 3 de estudos clínicos. Uma delas é a AZD1222, mais conhecida como vacina de Oxford, porque foi desenvolvida na Universidade de Oxford em cooperação com a empresa farmacêutica britânica AstraZeneca. Um estudo sobre essa vacina, chamada inicialmente de ChAdOx1, foi descrito nesse artigo aqui de junho de 2020. A vacina consiste de um adenovírus com deficiência em replicação que expressa a proteína spike do SARS-CoV-2. Eles conseguiram imunizar primatas não humanos com uma única dose da vacina, e nesse artigo, utilizando como modelos camundongo e porcos, mostraram que com uma segunda dose de reforço ocorreu aumento significativo de anticorpos neutralizantes do SARS-CoV-2. No fim de junho, o Ministério da Saúde assinou um contrato com a Universidade de Oxford e a empresa farmacêutica AstraZeneca para que a testagem da vacina ocorra no Brasil. O recrutamento de voluntários para testes com essa vacina está em andamento e parece que vão testar 5.000 voluntários nesse estudo. Essa vacina também está sendo testada no Reino Unido, nos Estados Unidos e na África do Sul. O segundo ensaio clínico de fase 3 vem da empresa chinesa Sinovac. A farmacêutica desenvolveu uma vacina com o vírus inativado. E para ampliar a resposta imune, eles usaram alumínio, porque o vírus inativado acaba dando pouca resposta imunológica. Nesse artigo da Nature é descrita a estratégia dessa vacina. A verdade é que todos estamos ansiosos aguardando os resultados dos estudos clínicos, e eu creio que em breve teremos várias vacinas funcionais para combater a Covid-19. Como estamos falando de estratégias de tratamento, temos outras possibilidades. Além de anticorpos contra a proteína spike, inibidores da protease transmembranar que iriam impedir a infecção, uma outra possibilidade seria induzir linfócitos T a se diferenciarem em células efetoras contra o SARS-CoV-2. E além aqui nesse esquema também tem uma estratégia terapêutica sintomatológica, onde o sangue dos pacientes com a Covid-19 fosse passado através de colunas personalizadas, especialmente projetadas para capturar citocinas pró-inflamatórias. E aí devolveria o sangue depurado para o paciente. Eu ainda não li nenhum artigo a respeito desse tipo de tratamento, na realidade. Farmacologicamente falando, o que temos é uma gama de medicamentos com possibilidade de ação antiviral, mas aqui muitas ainda precisam de melhores estudos, até que se encontre um antiviral eficiente. Além, é claro, de medicamentos que vêm sendo usados para tratar os sintomas ou ainda os tratamentos imunomoduladores. Nesse artigo de revisão publicado online no final de junho, os autores descrevem os tratamentos farmacológicos para a Covid-19 com mais detalhes, para quem quiser se aprofundar no assunto. Só para você ter uma ideia da diversidade de iniciativas, tem até vacina com abordagem imunoinformática. Se eu fosse abordar todos os tratamentos nesse vídeo, o vídeo ficaria muito longo. E se houver aqui nos comentários pedidos para descrever a bioquímica molecular de ação de algum tratamento específico, eu terei o maior prazer em fazer para vocês. Por hora,
Eu estou finalizando essa série Covid e pode ser que no futuro eu grave trazendo novidades. A minha intenção é, daqui para frente, publicar vídeos em temas na área de química fisiológica, os quais nós abordamos em sala de aula, ou ainda trazer explicações científicas para curiosidades da vida cotidiana. E se você tiver alguma curiosidade que queira que eu esclareça sob a luz da bioquímica celular, molecular, fisiologia, a nave está aberta para as sugestões dos tripulantes. Muito obrigada a todos por me acompanharem nessa jornada. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar o sininho para se tornar um tripulante da nave.